Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre Boxplot, ou em português também conhecido como diagrama de caixa e bigode. Eu vou usar o R, né, o R, que é um software de estatística gratuito, de código aberto, juntamente com RStudio ou RStudio, que é uma interface gráfica para o R. O R é um software sem interface gráfica que você trabalha digitando os comandos, e o RStudio, né, ele permite que você trabalhe de uma maneira um pouco mais facilitada com o R. Eu vou usar para apresentar o Boxplot esse programinha aqui que eu escrevi em R, chamado aplica a nova.r, que você pode obter na descrição desse vídeo no YouTube, né? Esse programinha você pode baixar e abrir ele no RStudio, né? O RStudio. O RStudio ele tem as opções aqui, é como se fosse um editor ou um ambiente de programação. Tem a opção aqui File, você vai lá, Open File, você pode abrir. Você baixa o programa e abre ele e vai aparecer nessa janela aqui. O que está em verde aqui são comentários, né, que explicam o que está aqui logo abaixo, que é o comando, né, que é o que vai executar alguma coisa. Esse comando aqui, ó, ele vai pegar e vai ler o read table aqui. Ele vai ler um arquivo, os dados, né? O Boxplot é uma ferramenta da estatística descritiva, né, que permite você ter uma síntese gráfica dos dados, né, que você precisa analisar. Então o read table lê esse arquivo. Esse file.choose é um comando bacana porque ele permite que você navegue pelas suas pastas e escolha o seu arquivo. Então você não precisa nem passar de antemão o nome do arquivo. Esse header é igual a true aqui, ele está relacionado com o arquivo, está dizendo que... Eu vou mostrar aqui no arquivo que é mais fácil. Eu vou executar esse comando aqui. Para executar um comando no R, você usa o Ctrl Enter. Você vai na linha que você quer executar, né? Isso aqui é um arquivo texto, isso aqui é um editor de texto, né? Você pode mudar as coisas aqui, escrever. E você coloca aqui o cursor ali na linha de texto, dá um Ctrl Enter. Ele vai executar esse comando. Tá aqui, ó. Ele executou o comando, ó, ele abre uma janela para você escolher o arquivo. No caso aqui eu vou abrir um arquivo que eu já preparei, que também está disponível na descrição do vídeo, esse arquivo. Ele vai estar aqui. Deixa eu dar uma navegada aqui para minhas pastas. Aqui você vai navegando pelas pastas, é como você abre um arquivo em qualquer programa. Você baixou ali alguma pasta e você tem que encontrar a pasta onde você fez o download, né? Tá aqui, visão, download, encontrei a pasta. O arquivo chama-se dados.txt, tá? Esse arquivo, ó, ele executou o comando. Ele mudou aqui, ó, nesse canto aqui, ó, que você vai abrindo as variáveis. Para quem entende de programação, você pode acessar o que está na memória aí do R, os dados, né, a partir desse pedaço aqui do RStudio. Então aqui tem aqui esse dados aqui é o nome que eu estou dando para a variável que vai receber, ou o objeto, para quem está acostumado com linguagem orientada a objetos, né, que vai conter os meus dados sobre os quais para os quais eu vou apresentar um Boxplot. Tá aqui os dados. Aqui, clicando aqui nesse canto, eu consigo abrir esse arquivo de dados. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o cabeçalho. Esse é o cabeçalho. Você pode usar, né, o próprio RStudio para criar um outro arquivo com outros dados. Reparem que esse arquivo, né, que vem lá do dados.txt, você pode abrir ele no editor qualquer, num outro editor. É um arquivo texto, né, simples, onde cada linha vai corresponder
a um resultado, nesse caso aqui. Esse exemplo está bem relacionado com visão computacional e reconhecimento de padrões, que eu vou mostrar agora aqui. Nessa primeira coluna eu tenho as classes do meu problema. Num problema de classificação de espécie de peixe, né, as classes seriam as espécies de peixe. Então, reparem que eu tenho bagre, carpa, cascudo, dourado, pacu, pintado. Então são espécies de peixe. Dependendo do seu problema, que você está tentando aplicar reconhecimento de padrões e visão computacional, isso aqui vai mudar. A técnica é o que eu quero testar. Eu desenvolvi uma nova técnica de reconhecimento de padrões, uma nova técnica de extração de atributos, segmentação. Eu vou dar um nome para essa técnica e nessa coluna eu coloco a técnica. Nesse exemplo, eu estou testando os extratores de atributo. Então aqui eu tenho extratores baseados em forma, textura e tenho Bag of Words. Aqui embaixo tem um vídeo meu aí no YouTube sobre Bag of Words, se vocês quiserem se aprofundar. Na terceira coluna, você tem o desempenho dessa técnica ou desse algoritmo em relação a essa classe ou a essa espécie. Então essa linha aqui está dizendo o seguinte: o meu extrator de atributos baseado em forma gerou um desempenho aqui de 70 para bagre. Para carpa foi um pouco melhor, 72. Esse desempenho também pode ser qualquer métrica aí que você escolha para testar o desempenho do seu algoritmo. Geralmente você vai trabalhar com vários arquivos desses aqui, um para cada métrica. Taxa de acerto, taxa de falso positivo, taxa de falso negativo, área sob a curva ROC. Esses são alguns exemplos aí de métricas que você pode usar para o tempo de execução, tempo de treinamento, distância euclidiana, se for um problema de rastreamento, você quer ver o desempenho relacionado com rastreamento, se ele está conseguindo encontrar e os objetos que precisam ser rastreados. É aqui que você vai colocar o valor dessa métrica. Aqui você vai colocar a técnica e aqui pode ser a classe, no caso do peixe. Num problema de rastreamento você poderia fazer aqui, usar como classe vídeos, né? Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5, uma determinada quantidade de vídeos que você vai testar, né, a sua técnica para esses vídeos. E aqui na técnica, no caso do rastreamento, você poderia ter, sei lá, filtros de partículas, filtros de calma estendido, fluxo óptico, né, de diferentes técnicas de rastreamento. Então esse aqui é o meu arquivo de dados. Esses são dados artificiais, né? Eu coloquei esses números justamente para depois facilitar a apresentação do que é um boxplot. E você pode, aqui você pode voltar, né, para o seu código em R. E aqui são os seus dados que ficam aqui para você visualizar. Vou voltar para o código aqui e vou executar um outro comando. Esse aqui é o que mostra um boxplot. É só você chegar na linha aqui. Repare aqui que o comando chama boxplot. E eu estou mostrando aqui, eu quero comparar o desempenho com a técnica. Eu quero um boxplot relacionado ao desempenho. Isso aqui é um til, tem que ser um til aqui. Dados é o nome, né, dessa variável que eu criei. Aqui é o cifrão. E esse desempenho está aqui, ó, é essa coluna aqui. Reparem aqui que eu tenho técnica, que é essa coluna. Então eu vou fazer um boxplot que vai me permitir visualizar o desempenho em relação à técnica. Desempenho em relação à técnica. Dou um Ctrl Enter. E aí me aparece aqui um boxplot. Isso aqui é um boxplot. Eu posso aumentar as colunas aqui, diminuir. Tá aqui. E eu vou mostrar os dados aqui e vou apontar algumas características que vai facilitar você entender o boxplot. Em português, você pode chamar de diagrama de caixas. Essas são as caixas. E bigode, que é isso aqui, ó, esse bigode de gato, na verdade. Isso vem da whisker, acho que em inglês, né? Bigode de gato. Então você tem aqui como se fosse aqui o fio do bigode, que são esses aqui. Qual é o significado disso? Vamos olhar aqui, ó, para forma. Ó, reparem aqui, forma.
Vamos olhar para os números. Reparem aqui nos números de desempenho do atributo forma. Ó, varia de 70 a 82, né? E o ponto, se você já está ordenado aqui, convenientemente, a mediana desses números, né, que é o ponto que fica no meio, né, que separa em conjuntos iguais, é o 76. Você tem 3 para cima, 3 para baixo. Isso é mediana, é só ordenar e pegar o ponto que fica no meio. A mediana é mostrada através dessa linha aqui, mais grossa, tá vendo? Isso é a mediana para textura e a mediana para o bowl. Então, de cara, você pode olhar aqui que a mediana para a forma é menor do que para a textura, que é menor do que para o bowl. A mediana. Aqui, ó. Aqui, textura, a mediana é 84. Tá vendo aqui, ó? É só você acompanhar a linha aqui, ó. Mais ou menos 84. Tá vendo? Só que quando você testa o desempenho, você tem uma variação. Você tem 70 para bagre aqui, mas já para pacu é 68. Então existe uma variação de desempenho. E essa caixa aqui, o que ela representa? Ela está dizendo o seguinte: desse valor aqui até esse valor aqui, você vai encontrar 50% do desempenho. Então, 50% dessas linhas aqui se encontram desse ponto até esse. Isso vale para todos, essa é a caixa. E desse ponto aqui do fio do bigode aqui até esse outro, tem variações, né? Eu não sei exatamente o que o R estuda, como é que funciona o algoritmo do R internamente, mas desse ponto significa o seguinte, que a maioria, né, a grande maioria, né, quase totalmente, quase todos os valores se encontram desse aqui. Esse é o mínimo e esse é o máximo. Então você olha aqui, o mínimo é 70, o máximo aqui é 82. Coincidiu aqui, o mínimo 70, o máximo 82. Tá? Então, o que isso aqui te dá uma ideia, qual é o ponto central e como os valores variam em relação a esse ponto central. Essa forma, né, essa variação aqui em relação ao ponto central é muito importante, né, na parte da análise estatística, que eu vou mostrar no outro vídeo, agora que eu vou falar da nova. Por quê? Se você olhar só para a mediana, dá a impressão, né, clara aqui, que o atributo de forma é pior do que textura. Se você considerar, por exemplo, vamos considerar aqui nesse vídeo que o desempenho seja a taxa de acerto. Quantos por cento aí das imagens que você passou aí de bagre, de carpa, de cascudo, se referem, né, a bagre, carpa, né, se ele acertou. Então aqui o 70 significa que do bagre, aqui de imagens de bagre, 70% ele consegue identificar corretamente. 30% ele errou, falou que é uma outra coisa. Era bagre, mas ele não conseguiu identificar como bagre. Aqui 76 dourado, o pintado aqui 80, tilápia 82, usando extrator de atributos baseado em forma. Só que tem uma variação aqui, ó, certo? Reparem aqui, ó, que teve um caso aqui onde a textura teve um desempenho que foi até melhor, ó, repare aqui, que o de forma. Vamos olhar aqui, ó, é aqui, ó, tá vendo? Teve aqui o desempenho de textura, ó, 80, a forma ele foi melhor que textura, né? A forma aqui teve 82 aqui para tilápia. Para tilápia ele funcionou muito bem, funcionou melhor que textura para bagre. Aqui 81, certo? Então não dá para você assim de cara dizer que um é melhor e o outro se você não considerar essa variação que existe no desempenho. E é claro, a gente está falando aqui de uma parte da população, de todas as imagens possíveis de bagre que alguém pode tirar de diferentes ângulos, em diferentes situações. Geralmente em reconhecimento de padrões a gente trabalha com amostra, né? Você tem testar o seu algoritmo e treinar o seu algoritmo num conjunto pequeno de imagens que você espera que representem bem a população geral de todas as possíveis imagens. Então existe aí um erro associado ao próprio conjunto, que existe um acaso aí funcionando. Você pode ter o azar de pegar justamente um conjunto de imagens que seja pouco representativo
e para a forma não funcione bem. Ou você tem muita sorte, pega um conjunto de imagens onde por acaso a textura funciona muito bem. Como tem um acaso envolvido na história, você tem que usar estatística para ter um pouco mais de segurança na hora de tirar suas conclusões. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo sobre a nova. Então, isso aqui é o box plot, ou diagrama de caixas e bigode. Repare a textura aqui, notem que para textura você tem olha, dá uma olhada nos valores do desempenho em relação ao atributo de textura. Varia de 81 a 87. Quer dizer, a variação é menor do que da forma. Ok? Isso se reflete batendo o olho aqui na caixa. Você consegue muito rapidamente, ao invés de olhar para esses números, essa é a ideia, do gráfico, que você consiga muito mais rapidamente ter uma noção de como o desempenho está se comportando. Você olha para a textura, tem uma variação pequena, a forma é uma variação maior. E o Bag of Words tem uma coisa aqui diferente no Bag of Words. Olha aqui, esse círculo. Olha para os valores do Bag of Words. Tem aqui, para o Bagre é 70% de acerto. Para Tilapia é 99%. 93, 92, 90, 85. Por aqui, você tem a diferença no máximo aqui de 5 pontos. Aqui, 5 pontos. Só que tem um 70 aqui que tem 15 pontos diferentes em relação a 85. Então o box plot ele mostra isso também, ele consegue captar isso. Ele desenha um círculo aqui no 70 e coloca aqui o fio do bigode aqui da parte de baixo. Coloca no 85, olha aqui, tá vendo? Então ele está falando que a grande maioria dos dados varia de 85 a 99. Ele descarta esses 70 aqui, porque considerando que isso aqui você pode considerar como sendo um outlier, um ponto fora da curva. É um cara que deu um azar danado aqui e o Bag of Words saiu muito mal para isso. Se você incluir esse 70 na sua análise, você corre o risco de subestimar a performance, o desempenho do Bag of Words por conta de um ponto aí que saiu fora da curva. Então, em estatística é às vezes interessante você descartar pontos que saem demais, que fogem demais aqui do padrão. A maioria está entre 85 e 99. Então até isso você consegue ver aqui com o box plot. Você consegue perceber que tem um número aqui que saiu fora. Você pode descartar ou você pode fazer uma análise mais detalhada. De repente o bagre é uma espécie que para esse atributo aqui é ruim. Lembrando que são dados artificiais, tá, pessoal? Não vai usar isso aqui para analisar realmente um sistema de reconhecimento de padrões. E você pode, aqui embaixo, tem mais, vou voltar aqui para o aplicativo. Eu posso desenhar um box plot relacionando o desempenho com a classe, quer dizer, com a espécie. Clico aqui, dou Ctrl Enter de novo. Está aqui. Vou aumentar aqui essa janela para que ele mostre. Como a janela estava pequena, ele não estava mostrando todos os nomes das espécies de peixe. Aqui ele mostra. E aqui você pode fazer um outro tipo de análise. Tentar identificar qual espécie aí, é mais difícil para suas técnicas de extração de atributos ou para qualquer outra técnica que você esteja querendo comparar. E analisando aqui, fica fácil você perceber que o bagre realmente, o desempenho do bagre parece ser bem inferior aqui aos outros. Esses 4 aqui, 5, tem uma diferença na mediana, mas repare aqui que a variação no desempenho é grande. Então você não pode concluir de cara que tilápia é melhor do que pintado. Embora a mediana esteja um pouco acima, tem uma variação no desempenho. Então pode ser que essa diferença aqui na mediana pode ser explicada aí por um simples acaso. Você teve azar e escolheu aí um conjunto de imagens de peixes ruim para o pintado. Se você pegasse um outro conjunto, poderia ser que o pintado saísse um pouco melhor. Para ter mais confiança, se a tilápia é melhor que o pintado, existe
os testes de hipótese e os pós-testes que vai ser aí o tema de um outro vídeo que eu recomendo que vocês assistam agora, que é o vídeo sobre teste de hipótese usando a nova. Ó, já está aqui, né? Esse código já tem. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só postar aí no YouTube ou no ambiente da disciplina, né? O ambiente virtual da disciplina de visão computacional, que eu vou tentar ajudar vocês a resolver essa dúvida. Até mais.